galera, beleza? A Guerra Gamer falando e bom galera, eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser uma análise do quarto episódio da última temporada de Fear the Walking Dead. Então galera, já vai deixando aquele like maroto que ajuda demais na divulgação do vídeo, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos. Então, bora lá. O episódio começa com o Morgan chegando no condado de King e tendo aqueles mesmos problemas de antes, que é aquela problema de não lembrar de muitas coisas, aquele problema de ouvir voz e aquela obsessão por matar coisas. Ele acaba matando alguns zumbis e tudo mais, só que ele ouve um barulho de motor de carro. Ele vai decidir emboscar o carro e vê que é um carro do padre. E dentro dele está a Grace e a Mo. A Mo está escondida na parte de trás do carro e ela revela que mandou uma mensagem para Grace na intenção de juntar o Morgan e a Grace para que ela pudesse, juntar os dois e poder reunir para poder levar até o Daniel e a Madison. Aí ela acaba contando que o Daniel e a Madison estão ajudando, estão formando um exército e tal para derrubar o padre e que eles deveriam ajudar eles a fazer isso. O Morgan concorda, só que ele fala que ele precisa resolver o que ele tem que resolver, que é enterrar o Duane. Sim, galera, acontece que o Duane acabou se transformando. O Morgan conta que depois que o Rick foi embora, eles estavam numa das buscas para procurar comida e tudo mais. Só que aí o Morgan saiu pra procurar comida, ele tava, eles entraram numa casa, o Duane ficou na cozinha e o Morgan saiu explorando os outros quartos em busca de comida. Só que aí a Jenny, a mãe do Duane, apareceu e ela acabou mordendo o Duane. O Morgan, na hora que ele viu aquilo, ele matou a Jenny, só que ele não conseguiu fazer nada e ele saiu correndo. Só que aí nessa hora ele não lembra de mais nada e ele só lembra que depois daquele momento ele começou a matar tudo e qualquer coisa que aparecia perto dele. A Grace e a Mo falam que elas vão entrar com o Morgan na casa para poder ajudar ele a resolver esse problema com o Duane e tudo mais. Só que a conversa deles é interrompida por um sinalizador do padre que foi disparado pelo Dwight e a Sherry. Eles acabam sendo encurralados pelo Dwight e a Sherry e eles começam a conversar e falam que devem levar o Morgan para terem o Finch e a liberdade deles de volta. Só que o Dwight ele fica com o pé atrás e ele fala não, vamos tentar arrumar um jeito para deixar vocês irem embora. O Morgan fala que de um jeito ou de outro ele não vai embora porque ele tem que resolver os problemas dele ali no condado de King. Então ele simplesmente consegue fugir com a galera e leva a Grace e a Mo até a casa em que ele morou com o Duane no começo do surto. Eles entram lá, organizam as coisas, pegam suprimentos e tudo mais. E o tempo passa e o Morgan conversa com a Mo sobre algumas histórias do passado dele, que é umas histórias do Duane e da Jenny. Ele também conta como que o mundo era antes daquela e tudo mais. E também ele pede desculpa por ter sido grosso com ela daquele jeito no começo da 8ª temporada, no final do primeiro episódio. Só que depois disso a Grace aparece e fala que eles têm que conversar sobre o que eles vão fazer depois dali. Então o Morgan fala que elas devem pegar a caminhonete e voltar até o Daniel e a Madison para reagrupar todo mundo e atacar o padre. Só que o Morgan vai ficar ali, porque ele tem que resolver esse problema com o Duane, senão ele não vai ter paz. Só que a Grace continua insistindo pra ele não fazer isso, que não vale a pena, porque ele vai estar meio que repetindo o passado, ele tá meio que fazendo um ciclo, e é ele que tá fazendo isso acontecer e tudo mais. Ela tenta fazer o Morgan enxergar isso, só que ele não vê dessa forma. Só que a discussão deles é interrompida pelos patrulheiros do padre, que chegam na porta da casa e tentam negociar com ele. O Morgan fala que ele tá ali por causa do Duane e tudo mais, só que eles não acreditam. Então o Dwight, a Sherry e os soldados do padre atraem uma horda de infectados até a casa onde eles estão. Só que aí eles decidem ir pro andar de cima, para ficarem mais seguros, e eles entram num quarto que tá cheio de escrituras nas paredes, escrito "Tenho que limpar, o Duane virou", essas paradas aí que o Morgan escrevia na 3ª temporada da série principal. Você vê lá que o Morgan ele tava bem doidão nessa época e ele conta que ele começou a escrever essas paradas quando o Duane morreu, depois que o Duane morreu. Ele fala que ele não lembra de ter voltado naquela casa depois da morte do Duane. Ele também fala sobre a Jenny, a experiência que ele teve com a Jenny transformada, que toda noite ela voltava para a porta daquela casa onde eles estavam morando. Ele faz uma referência ao Rick, Ele pega o rifle que o Rick deu pra ele dá uma analisada, ele fala um homem chamado Rick Grimes me deu esse rifle pra eu poder matar a Jenny e tudo mais. E depois disso eles conversam sobre a relação em família que eles têm, o Morgan, a Grace e a Mo, a relação em família entre eles. Fala que o que eles têm feito nos últimos 7 anos, que a relação em família deles está bem perturbada e tudo mais. Então eles decidem se preparar para sair dali. Só que aí eles ouvem um barulho de outro
sinalizador sendo disparado, e quando o Morgan olha pela janela com o rifle, ele vê a Jenny transformada. O Morgan fica assustado em ver aquilo, a Jenny transformada depois de todo aquele tempo, e ele, tipo assim, ele fica meio assustado, olha de novo, e ele percebe que ele tá só alucinando, e o zumbi tá pegando fogo. Então eles decidem correr contra o tempo para poderem sair dali. Eles se preparam lá, se dá uma última despedida, entre aspas, né? Eles se preparam e eles saem e começam a matar os zumbis na porta da casa, com a intenção de usarem eles como cobertura para Grace e a Mo fugirem até a caminhonete da Grace para poderem correr até o Daniel. Só que aí o Morgan acaba alucinando de novo. Ele vê um zumbi pegando fogo, só que ele vê a Jenny. Ele fica doido, ele não consegue matar o zumbi, ele não consegue superar o trauma dele. Então, os soldados do padre aparecem e levam a Grace e o Morgan como refém. Só que a Mo, ela acabou voltando para dentro da casa porque ela ficou encurralada pelos zumbis. Então o Morgan leva os soldados do padre, o Dwight e a Sherry até uma casa, até um lugar onde supostamente o Duane estaria. Só que quando eles entram lá, eles encontram o corpo da Jenny. O Morgan fica abalado, ele fica doido por causa disso. Morgan, he's not here. He has to be! Okay. Dwayne! He must have. Dwayne! He must have gotten out, Morgan. I waited too long. O Morgan ele fica meio endoidando, começa a gritar com as paredes, ele começa a empurrar todo mundo, ele quer sair na porrada com geral. E os soldados do padre tentam matar ele, só que o Dwight e a Sherry não deixam isso acontecer. E eles falam com o Finch pelo rádio e ajudam ele a fugir da ilha do padre. Eles dão umas dicas pra ele entrar num barco e ir pra terra firme. Nesse momento, os dois pegam os cavalos e vão até o Finch, enquanto isso o Morgan e a Grace ficam conversando um pouco. E a Grace fala que ela não tem muito tempo de vida, fala que ela estava ouvindo no caminho pra lá, ela estava ouvindo livro em velocidade dupla, que pra quem não sabe, ela lia isso quando ela achava que ela ia morrer na 5ª temporada e tudo mais. Fala que a radiação alcançou ela e que ela não tem muito tempo, que ela tá pagando o preço por ter perseguido os mortos na 5ª temporada, quando ela foi introduzida na série. E aí ele fica tipo assim, mano, não quero te perder e tal. Então ele fala que eles vão passar um tempo ali em família, né, pra ter uma boa lembrança e tudo mais. Só que a conversa acaba sendo interrompida pela Mo no rádio, que fala que um dos sinalizadores acertou a casa e a casa tá pegando fogo. O Morgan pega o rifle dele e sai correndo, ele mata um monte de zumbis, ele vê a Jenny várias vezes no meio da rua. E quando ele chega lá, ele percebe que a Mo tá escondida no sótão. E quando ele chega lá, ele encontra o Duane acorrentado no sótão. O Duane todo transformado lá, com a cara toda deformada. O teto começa a cair. E o Morgan acaba tendo que matar o Duane transformado para salvar a Mo. Depois disso, o tempo se passa, o tempo já tá de dia e tudo mais, ele enterra o Duane e tal, faz um velório ali pra ele, dá um abraço em família. Só que aí a Mo acaba sendo atacada por um Walker que tava meio que escondido nos escombros da casa. E a Grace tenta salvar ela. Só que aí e o Morgan mata esse zumbi. Só que no processo de salvar a Mo, a Grace acabou sendo mordida na barriga. Então todo mundo fica desesperado. Eles pegam a Grace e levam ela até a caminhonete para levar ela até o padre. E quando eles chegam lá, o Morgan mata os soldados que estão junto de um barco e eles encontram o Dwight e a Sherry e o Finch numa espécie de torre lá onde eles estão. E eles eles reúnem todo mundo e o episódio acaba com geral se reunindo, entrando no barco e correndo contra o tempo para tentar curar a Grace usando o tratamento da June. Galera, esse foi o episódio. Cara, numa nota de 0 a 10 foi esse episódio. Esse episódio é 10, viado. Que episódio foda. Mano, esse episódio foi sensacional. Ver o que aconteceu com o Morgan, com o Duane, depois do Rick ter ido embora. Ver o condado de King, ver a arma do Rick, as escrituras na parede, a Jenny transformada, as alucinações do Morgan. São todas as coisas que eu queria assistir. Coisas que todos nós, todos os fãs da série estavam esperando pra assistir. São coisas que eu gostei pra caramba. Também gostei muito de alguns momentos do episódio, assim, separados. É a atuação do Lenny James, que é maravilhosa. Ver lá o momento que o Morgan tá surtando, porque ele não encontra o corpo do Duane. E que ele encontra o corpo da Jenny, a atuação dele em ver as escrituras e tudo mais. São coisas que eu gostei pra caramba. Também a atuação da Mo, que tipo assim, na hora que eles estão se preparando pra sair, a Grace e o Morgan dão um beijo lá e tal, e a Mo fica estranhando, tipo assim, pra que isso, tá ligado? Tipo assim, não precisa ficar com essa intimidade na minha frente, tá ligado? Foi uma coisa bem engraçada que eu gostei de ver nesse episódio. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o canal, comenta o que vocês estão achando. E é isso, valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, eu fui, falou, até mais, falou!